FONC é o Comitê de Política Monetária americana, né? Como tem o Copom aqui no Brasil do Banco Central, o FONC é o Comitê de Política Monetária do Fed. E ele, no Comitê de Política Monetária, na última decisão, os DOTs, né, as expectativas de trajetória de taxa de juros dos membros do FONC apontaram para alta ainda este ano. Então, uma coisa inimaginável até um tempo atrás. Estava apostando em queda, há alguns meses falava-se em queda. E foi a primeira reunião do Kevin Warsh. Então, realmente foi... O pessoal estava esperando o que ele ia fazer. O que ele fez? Ele sentou lá e ganhou credibilidade. Falou, vou parar com essa história de queda, talvez a gente até suba. Então, ganhou uma postura de quem ganha credibilidade e falou assim, vou fazer o que for preciso. Ele foi duro, né? Foi duro, foi austero, foi rock, que a gente chama, né? E também quer reformar várias questões do Fed. Ele quer trazer várias forças, tarefas, grupos de trabalho para repensar a metodologia de coleta de dados, repensar o combate à inflação, como que o Fed divulga esses dados para a sociedade americana, como que o Fed se organiza. Ele propôs, na verdade, uma grande reforma do Banco Central mais importante do mundo. Pois é, ele chegou e mostrou para o que veio. Já no Brasil, enquanto os Estados Unidos deve ser o próximo, o Brasil deve ser o último. Como sempre. Porque o nosso Banco Central caiu a Selic em 25 bases, né, de 14,5 para 14,25, mas com um comunicado que não fecha a porta para novas quedas. E para justificar essa decisão, ele mudou o horizonte relevante da política monetária, ou seja, ele inovou, o que é bem esquisito. Tá dizendo, polêmico. Quase um eufemismo isso daí, né, do inovou. Ele inovou, porque o que acontece? O que é o horizonte de política monetária para quem não acompanha? Se você sobe juro hoje, você não afeta a inflação hoje. Então, você sobe juro hoje, você começa a afetar a inflação a partir de 3 trimestres à frente. Então, eles colocam um horizonte relevante, quer dizer, o período de inflação prospectiva que o Banco Central tem que se preocupar para 2 anos à frente. Pois nessa reunião ele colocou para 2 anos e 1 trimestre. De tal forma que ele fala assim, em 2 anos a gente não chega na meta, mas em 2 anos e 1 trimestre a gente chega. Mas isso não é uma... Agora sim. Então, essa inovação, isso não é também um pouco impreciso? Muito impreciso. Quanto mais longo você vai com as projeções, mais difícil é você acertar, é atingir. E o próprio modelo econométrico tem alguns componentes de reversão à média. Ou seja, não necessariamente você vai chegar. Não por outro motivo. Em outras palavras, ele está tentando dar uma suavizada na explicação, mas não é algo tão concreto assim. Na sua visão, não deveria ter baixado, Marília? Eu acho que não deveria ter baixado e deveria ter parado completamente. Mantido em 14,50%? Em 14,5%. E até falado que talvez ele pode subir assim como todos os outros bancos centrais do mundo. E qual é o impacto disso para o investidor? Marília, mas tudo bem, ele caiu um pouquinho, vai melhorar a atividade, vai... Não. O problema é, imediatamente no dia seguinte que isso aconteceu, os juros curtos caíram em torno de 4 bases, mas os juros longos subiram 24 bases. Que são os mais perigosos. Que são que realmente impacta a economia. Sim. Então o mercado precificou, ele foi dove, né? Ele foi leniente com a inflação. E quem tem pré-fixados, o nosso amigo Bernardo, acabou sofrendo com a marcação do mercado negativo. Não vai dar bom. Agora o que é curioso é que a gente acabou de comentar aqui sobre outros países, os mais desenvolvidos, principais economias, subindo o juro, o que atrai capital, atrai investidores. E o Brasil, que já tem um juro alto, sofrendo por alguns desses problemas, resolve ir, de certa forma, na contramão do mundo. O Brasil tem inflação assim como o resto do mundo. O mundo está passando, talvez, por uma desaceleração econômica. Os países estão atentos a isso, mas o Brasil vai na contramão. Vai na contramão no sentido de não vou combater a inflação, que eu deveria combater, porque ela está aumentando semanalmente, todos preocupados com essa inflação. Então, eu concordo com a Marília, acho que foi um sinal muito confuso, problemático e, eventualmente, perigoso para o investidor, para a economia, para o crédito, para os negócios. Achei bem complicada essa decisão e muito inesperada.
A gente vive de expectativa, né? O mercado vive de expectativa e essa mudança aí pode nos impactar, já começa agora e pode impactar mais ainda para o longo prazo. E pior ainda se precisar subir depois, né? Porque aí aí pode dar um rebote, né? Exato, porque aí você pode pegar e aumentar num patamar que... Por isso que a Marília mencionou, é melhor não ter controlado. reduzido agora, ter mantido, mantém-se nessa dúvida de tudo que está acontecendo, mas reduzir para depois aumentar, a situação piora muito, a mensagem é mais confusa, os investidores e a economia ficam mais atrapalhados. E os investidores, né, nesse cenário confuso, tem que começar a repensar as posições deles em pré-fixados. Então, evitar aumentar pré-fixados. Olha lá, já porque veio. os pré-fixados são exatamente aqueles que sofrem com marcação a mercado. Terem títulos, por exemplo, que têm componentes que repassam inflação, IPCA+. É o que a gente está falando, né? Todo o programa aqui, né? E evitar também ativos de risco, como bolsa, porque a renda fixa é a mãe da bolsa, né? Então, quando as taxas de juros sobem muito, elas prejudicam as ações. Então, tomar cuidado, em geral, com investimentos no Brasil e tentar diversificar um pouquinho a geografia, que é o que a gente vem falando aqui nos outros programas. Diversificação de geografia. Mas o Bernardo, que está cheio de pré-fixado e cheio de Bitcoin, está, como sempre, sofrendo. O Bernardo é bem agressivo. Né? Mas eu acho que para o investidor, como você mencionou, eu tenho me interessado bastante nesse momento pelo IPCA. Isso. Porque o IPCA traz a garantia de você ter a recomposição do seu capital, perdido por conta da inflação, e ter o adicional de rentabilidade. Então, independentemente da movimentação do juro, independentemente da performance da economia, você tem aí uma tranquilidade de estar bastante acima da inflação. O risco maior é se o Brasil não conseguir pagar a sua dívida e esses títulos. Claro, esse risco existe. Mas eu tenho gostado bastante do IPCA+. Mas, fundamentalmente, assim, o investidor que está olhando para o longo prazo e que está investindo, seja em pré-fixado, seja em pós-fixado, seja em IPCA+, e que tem ali também um preparo para poder navegar pelas volatilidades que vão acontecer, ou seja, eu tenho imprevisto, eu tenho minha reserva aqui, e eu estou com o meu pré-fixado, você está com o seu pré-fixado? Você não vai ter problema se você esperar o pré-fixado vencer. É simples assim. O problema é colocar 70% do patrimônio em Bitcoin. Não, aí começa a bagunçar o negócio. Mais ou menos, Ti, porque em 2015 a inflação acelerou para 10,67. Aí você perdeu dinheiro então você acabou tendo um... Esse risco vai acontecer. Exato. Sim. Esse é um risco que se mantém. Porque aí você vai ter... mas até no pós-fixado você pode ter esse risco. Pode, porque mesmo com a Selic alta, o que a Marília está dizendo é o seguinte... Poxa, o pré-fixado vai pagar lá os 15%, 13% que você contratou. Legal. Só que se a inflação acelerar, esses 13% no juro real vai ficar pouco, porque se você tiver 10% de inflação, você teve 2% de ganho real. E faz sentido, né? Até no pós-fixado. O Tesouro Selic está pagando muito bem. Só que se a inflação crescer muito, você não ganha nada no juro real. Então, o IPCA, nesse sentido, protege mesmo, porque você garante o IPCA mais aquela taxa contratada. Isso.